aquelas que o senhor achar que possam comprometer o senhor. Ok? Então, pode começar. Não tem pergunta pré-elaborada? Perguntem com calma, porque eu tenho que editar a pergunta e a resposta. Tenta conciliar. Certo. Porque aí fica mais fácil colocar se precisar. Ok. Bom, dando sequência então no andamento da CI, a respeito desse desmembramento, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Bom, eu vou falar de uma forma assim, meio genérica, eu já li daqueles que eu acho que pode ser importante. É o seguinte, esse desmembramento, ele aconteceu de uma forma, até numa situação assim, meio que estranha. A Companhia Cimento Itaú, ela precisava de adquirir uma área que divide lá em cima do Benzico e a Coab 2 lá em cima. E eu tinha essa área lá que eu recebi na época na venda do hotel. Recebi do Zé Carlos, Zé Borboleta. E eu estava chacriando, estava tentando fazer algumas chácaras lá. Aí a Companhia de Cimento ficou sabendo que eu ia fazer isso, me chamou e me propôs uma troca. Nessas terras que eu tinha lá em cima. Eu imediatamente eu aceito a troca, sim. Até por questão assim, de valores, eu tinha feito um mau negócio recebendo essas terras. E depois com essa troca com a companhia, eu escolhi aquele trecho. Então lá da rua Alcides, né, que dá de frente para a rua Alcides Rodrigues Sul. E ainda faltou um pouco de terra, porque a companhia, sempre que o pessoal ia fazer, deve ser de conhecimento de vocês, quando era para negociar com a companhia, ele queria enfiar a faca. Então, tipo assim, a companhia tinha que dar quase 10 por 1. E a proposta que eu fiz para a companhia, eu falei, não, eu troco a mesma metragem de terreno que eu tenho aqui, que já era zona urbana, lá em cima do lado da Coabinha, eu troco a mesma metragem com a mesma metragem dali. Aí não deu, faltou um pouco lá em cima. Aí eu falei, o resto eu quero, vocês me dão aí uma outra propriedade, alguma coisa assim. Aí depois o Roberto Barbieri entrou em trabalho, ele estava de férias, e falou que era pegar o largado, que eles davam aquela área, a troco dessa área minha lá em cima. Aí foi o que aconteceu. Eu adquiri, né? A companhia fez a proposta de dar só aquele pedaço, aí eu saí correndo atrás, porque lá era zona rural, até no asfalto, até na guia da sarjeta. Aí eu fiz a proposta para eles, e aí nós tivemos que fazer como que eu posso chamar? Eu tive que descaracterizar ela de zona rural para zona urbana. Aí até, salvo engano, o Paulinho Janine, que foi o advogado da companhia. E engenheiro. Aí nós fomos, aí eu fui para Belo Horizonte, porque aí teve que entrar com outras coisas de fazenda, coisas de zona rural, aí teve que fazer toda essa descaracterização. Aí quando eu consegui fazer essa descaracterização, foi onde eu contratei um engenheiro. Eu já tinha conhecimento aqui, porque eu era vereador, sempre tive conhecimento, assim, sempre procurei conhecer um pouco das coisas, né, das leis e tudo. Eu sabia que aquela área era a área certa para me fazer um desmembramento. Aí eu contratei o advogado, o engenheiro, o Geraldo Gladstone, e ele fez para mim um desmembramento total, dali do aeroporto até lá em cima, no da Coab, ela junto da Copasa. E realmente foi feito em 2 etapas. A primeira deu 46 lotes e a outra deu, salvo engano, 16 ou 17, ou deu 40. Isso aí foi um total de 63 lotes naquele pedaço. E na época eu procurei saber, porque eu também não tinha conhecimento, que como foi feito anteriormente, salvo engano, em 2008, o Dr. Francisco fez um Novo Horizonte.
parte do Novo Horizonte com a parte do Maria Barreira, era tinha completo toda a infraestrutura necessária, conforme o código aí de solo, para poder fazer o desmembramento. Aí o Geraldo fez o projeto, passou para a prefeitura analisou, aprovou, eu tive que fazer o registro, o cartório de registro, passou primeiro pelo Márcio, depois passou para o cartório de registro, e foi tudo aprovado normalmente. Hoje, por exemplo, só para vocês terem noção, já que eu estou falando meio generalizado, mas você vai catando aí, que eu era 63 lotes e eu já vendi quase todos. Então, só para que vocês tenham assim, consciência do que as coisas foram feitas tão certo, que a prefeitura, primeiramente, pelo que eu tenho de conhecimento, e tem na rádio também, que vocês têm, a Evandra não conseguia números para poder formar essa CPI, conforme ela falou, que já tinha tentado em outras épocas. E ficou aí um bom tempo para conseguir esses nomes e conseguiu. Graças a Deus conseguiu. Agora vem a gente elucidar esses fatos. Eu acho que não tem nada assim, eu já vendi todos os terrenos, eu tinha colocado, depois eu pedi o desentreinamento da coisa, e eu acho estranho, presidente, relator, Caçado aqui como membro, eu acho estranho a vereadora Evandra, sem ela ter conhecimento, aonde que ela pegou para ela formar essa comissão de inquérito, o número A46 e o número A47, se não foi na prefeitura. Porque se não foi na prefeitura, foi comigo ou foi com o cartório de registro. Com o cartório de registro não foi, que eu fui no cartório, não, a gente não dá esse tipo de informação. E, segundo ela, não foi na prefeitura. Depois, eu vou mostrar para vocês aqui. E não foi comigo, porque lá são 63 lotes. Então é A50, A38, A31, A46, A47. Então, quer dizer, em algum lugar ela pegou esses dois números. Em algum lugar. Mas depois, analisando os fatos, eu até conversei com o Dr. Fábio, quero deixar de antemão pedir desculpa para vocês. Eu fiz à mão mesmo, porque eu estou juntando aqui alguns documentos para vocês terem noção. Vou aproveitar aqui algumas palavras assim, de quem depois. Bom, lá foi aprovado em 2001 e 2003. 2001, 2002 eu era até setembro, não sei, até quase o fim de 2002 eu fui secretário, depois eu voltei para a Câmara, no final. Secretário de Obras. Secretário de Obras. E quando foi feito depois disso, eu até trouxe aqui, eu falo assim, para vocês verem, e até o relator aqui perguntou para o Zé Roberto, eu lembro dessa pergunta, por que não foi feito antes? Se tivesse alguma dúvida, por que isso não foi feito antes? Eu trouxe aqui para vocês tomarem conhecimento, depois eu vou juntar, mas eu passei por escrito, só para que o relator, o presidente, tenha assim. Eu estou aqui com um ITBI de 2002. Você vê que quem aprova é a vereadora Evandra. Ela que foi o avaliador do terreno. Esse lote aqui, por exemplo, é o A44. E foi a vereadora Evandra que fez a avaliação. Quer dizer, isso em 2002. Eu trouxe outro aqui de 2010. Também foi assinado pela vereadora Evandra. Então eu estou mostrando aqui para vocês assim, se tivesse algum problema, se não fosse apenas por perseguição política, por que ao longo desses 12 anos já não tinha levantado, ou quando chegasse lá para ela fazer a avaliação, não, isso não existe, isso está errado. Porque na realidade sempre houve. E eu também estou aqui pedindo para juntar alguns fatos. Eu estou pedindo aqui para juntar esse ITBI, 2 ITBI. Isso só está servindo de exemplo, porque todos os anos em que ela foi a chefe
de tributar os imóveis, aí no setor de SIAT, a mesma que fazia tal serviço. Ela sempre, eu acho que praticamente todos os terrenos foi ela que fez a avaliação. Por que não questionou as dúvidas? Será que estava tudo certo antes? Ou isso só para fazer uma politicagem? A vereadora disse que eu teria que pagar asfalto. Então eu juntei aqui um ABITS da Ângela, que trabalha no Banco Itaú, aqui um ABITS de 2000, para mostrar que sempre a rua Alcides Rodrigues sempre foi lotada de toda a infraestrutura. Inclusive quando ela mudou para lá, que o ABITS está quando uma pessoa muda, lá tinha iluminação, rede de esgoto, rede de água, asfalto, então está tudo lá. Coloquei o número para mostrar que a rua já tinha toda a infraestrutura, conforme a lei número 9 de 89, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. Também está aqui anexo. Por que eu coloquei isso daqui? Porque questiono, no dia que ela não quis responder às minhas perguntas, porque na verdade eu não vim para bagunçar, eu vim para poder ajudar a comissão a realmente acertar as coisas, porque tipo assim, poderia ter feito com outros vereadores, não fiz. Agora faz com vocês que estão formando a comissão, será que ela estava pensando que eu ia ficar com raiva de algum? De maneira alguma, eu sei que o trabalho dos vereadores é isso mesmo. Mas é uma questão, eu juntei essa coisa justamente porque ela não sabe, ela não tem conhecimento o que é parcelamento e o que é desmembramento. Então eu peguei, vocês já têm aí depoimentos de engenheiro, eu até me foquei bem no depoimento, salvo engano, do Geraldo, onde ele fala que o desmembramento não pode ter abertura de rua, porque senão não caracteriza desmembramento. E aquela questão da quadra de 300 metros, acho que só o presidente que perguntou para ele, quando há loteamento. Porque como que você vai fazer, por exemplo, uma abertura de rua, um desmembramento que você não tem para onde sair? Você vai sair ali para a companhia de cimento, né? Que é uma coisa particular. Agora, quando é um loteamento, ou o dono do loteamento já faz o projeto com todas as aberturas de ruas, e aí tem todas as aberturas, em alguns fatos até eu levantei essa questão, tem algum lugar, como lá no Novo Horizonte mesmo, que às vezes não dá para ter a sequência de abertura de rua. Até a engenheira Giane tentou dar uma explicaçãozinha que ali era casa popular, a questão não é de ser casa popular. Porque se abre aquela rua ali, também daria. Aquela casa que ficou, se vai para o outro lado, aí a rua que abria também tinha outras casas. Mas na realidade é que não deu para fazer. E aí o que aconteceu ali? Você tem que ir lá no hospital ou lá na fábrica de bloco, lá em cima, para poder virar. Quer dizer, é a mesma situação do meu, que a minha também tem abertura. Eu tenho abertura pelo campo de aviação, ou ficou um terreno e meio, lá em cima. Você pode pegar a última rua lá em cima que sai da Copasa, tem uma abertura danada ali para poder, se um dia Deus ajudar aqui, a companhia vender, alguma coisa desse tipo. E para vocês verem que não tinha a companhia, inclusive eu relatei isso, que a companhia não tinha interesse nenhum de dar mais terra naquele local, porque eu pedi, eu falei, vamos aumentar, ao invés de vocês me dar uma faixa aqui de 27 metros, vocês me dão uma faixa de 40 metros, profunda, agora infelizmente não tem. Aí o que ela fez? Me deu uma outra áreazinha aqui em cima, para complementar o que faltou das coisas, sabe? Então, mas ela só me deu aquela faixa. Então eu anexei aqui também essa lei número 9 de 89, que dispõe sobre o parcelamento solo, justamente para lembrar o que o vereador Geraldo disse a respeito, e o Norival também. O Norival também diz que o desmembramento só se dá nesses casos, sabe? E o outro, o Chuchu, desculpa pela forma íntima de chamar, não, o Jorge, eu fiz questão
Por exemplo, ali no Belvedere, é um loteamento novo. Você vê que faz pouco tempo, foi bem depois desse desmembramento meu lá em cima. Você pode ver aqui na rua Eni, onde tem o Mercado Jorge, na hora que desce no Bela Vista, na Avenida Bela Vista, dali até lá no Talico, o lado de baixo não tem abertura de rua nenhuma. E agora está sendo feito um outro loteamento, que é o do Ricardo, ali, que é o pessoal. Quer dizer, por quê? Porque ali é uma propriedade particular, que eu sei que até do Pedro Biel, do Rogerinho. Ali está todos os lotes vendidos. Inclusive eu fui comprar um, peguei um mapa, eu até ia trazer, se vocês quiserem pegar, vocês podem pegar. Ali inteirinho é do mesmo jeito. Quer dizer, ali no futuro vai ser um desmembramento. Por quê? O dono daquele terreno vai ter como fazer. Então, na realidade, o que houve lá foi um desmembramento totalmente certo, Chuchu. Eu quero assim passar para você, eu tenho a consciência muito tranquila. Achei muito ruim quando tentou pôr na mídia, no rádio, que eu até solicitei cópia, na Câmara, no jornal, desceu aqueles comentários, uns sentindo que foram roubados, que não sei o quê. Fui, mas eu estou me preparando para me fazer. Teve gente que comprou terrenos meu lá em cima, que veio questionar, inclusive na porta do banco, ali na região do Homero, ali, se estava errado mesmo, se aquilo lá não tinha sido aprovado pela prefeitura, porque no começo, se vocês pegarem, essa investigação é porque alguém passou que não era aprovado pela prefeitura. Depois ficou comprovado. É isso que eu gostaria que ficasse bastante claro e atento a vocês. A gente sabe que quem é a oposição politicamente falando, aqueles que acham, eles querem que todo mundo faz o que a oposição quer. E a gente que é a situação, a gente às vezes pondera certas coisas, mas quer que seja honesto. Eu, por exemplo, nunca pedi nada para você a respeito desse crime, nem do Jorge, nem do Kassab, eu não preciso de pedir. Por quê? Porque eu sei que vai ser analisado aquilo que foi pedido, porque também não pode fazer. Eu até trouxe aqui, ela fala, numa dos requerimentos dela, ela pede, inclusive, por que eu não deixei abertura? Só para você ver, um caso também que parece com esse, meu também, lá na Avenida Bela Vista, que vai lá para Coabinha, aqueles terrenos ali da Cabo Marquinhos, até o Giovanni tem lá que ele me comprou, ali não tem abertura para cima, não tem abertura, não dá sequência. Uma que não tinha nem condição por causa do morro, não tem como você fazer uma coisa, que não tem como subir, não tem nem como fazer casa. Mas foi feito o desmembramento ali justamente porque já era notado de toda a infraestrutura. Então tudo que precisa, conforme o parcelamento solo, essa lei, lá tinha lei de esgoto, de água, asfalto, tudo. E ela fez esse questionamento, inclusive no rádio, eu tinha que pagar asfalto. Como que eu vou pagar asfalto se a rua já tem? Como que eu vou pagar água se a rua já tem? Como que eu vou pagar iluminação se a rua já tem? Então, na realidade, e isso é bom que vocês tenham tranquilidade para julgar os documentos, é que quando, e eu quero deixar bem claro, tem alguns depoimentos, se eu me lembro, as pessoas ficam meio perdidas, eu me lembro muito bem que quando nós fizemos, e a Giane sempre ela falava, às vezes vocês perguntavam se dava para aproveitar a outra rede que ficava do outro lado da rua. Aí ela respondia, tem um depoimento, depende. Realmente depende. Por quê? Porque aquela rede que tem do outro lado, ela é muito rasinha, ela está bem superficial, ela está bem perto do asfalto. E o desmembramento do outro, do lado meu, não está muito alto. Tá, assim, tem lugar que é baixo, tem casas que é mais baixo, terreno que é mais baixo. Então não tem como você jogar. Não tem como você jogar uma rede de esgoto. Mesmo que seja 50 centímetros para baixo, você lançar ele para outra rede, certo? E também, uma das coisas que eu vi que foi bastante perguntado, e isso eu faço questão de fazer, inclusive, quando eu peguei os terrenos, vocês sabem que os terrenos aqui normalmente é 25 metros, 10 por 25 é 250 metros.
A maior parte dos meus terrenos, quase 99%, tem 27 metros de fundo. E na época, para poder dar essa metragem que eu tive que pedir um pouco mais, justamente para me tirar o passeio. Aí o passeio, quer dizer, eu não era da prefeitura, o passeio fazia parte da companhia, porque da companhia ia até no meio-fio. Aí nessa parte, eu analisando juntamente com o pessoal aqui do setor de engenheiros, vendo o preço de asfalto, a gente fazia para buraco, eu verifiquei, só para vocês terem noção, nós fizemos 630 metros de esgoto feito no passeio, quer dizer, só tirou terra, não estragou a rua em nada. E se eu tivesse, ou o pedreiro, quem fosse o Inacinho, tivesse que rasgar a rua, pegar a rede de esgoto de lá e passar lá para o outro lado, só de tubo, gastaria 756 metros, do mesmo tubo que gastou no passeio, gastaria para rasgar a rua. Fora o asfalto, que ia perder a rua inteira. Porque normalmente quando o pessoal faz, também tem aí o testemunho dos operadores de máquina, a caçamba ela tem 90 centímetros. Na hora que ele bate ela lá, como é muito duro, ela vem tentando, aquilo ali joga uma parte para frente, para cima, outra para baixo, aquilo ali fica tudo abalado, fica tudo xoxo. Aí o que tem que fazer? Passar uma camada de asfalto inteiro. E também quero lembrar aqui vocês, que na época que foi fazer essa mudança na rede de água da Copasa, vocês lembram, a gente era vereador aqui, a gente não aguentava a reclamação, porque aí fazia aqueles cortes, mesmo sendo pequenininho, para pôr só mangueira, acabou com o Itaú. Tudo quanto é rua, cheio de buraco, onde era pedra, paralelepípedo, não deu certo, aí punha muita areia, depois abaixava, ficava aquele buraco, sempre, quer dizer, trouxe um transtorno danado. E na época que nós fizemos isso, nós pensamos assim, quer dizer, uma parte, né, porque numa parte eu não estava, mas numa parte eu pensei assim, não, peraí, como os terrenos do lado de cima do desmembramento não tinha como eu jogar água, o esgoto para o esgoto de cima, eu rasguei, eu fiz a rede de esgoto no passeio, quer dizer, não gastou nada com asfalto, e fiz uma ligação, por conta do declínio da rua, aquele esgoto que foi feito lá em cima, aqui embaixo, perto do Zetinho, ali, perto do campo de aviação, ele já dava nível de caída. Então, quer dizer, foi tranquilo, como um dos operadores de máquina falou, não, trabalhei 2 dias, porque era terra, não tinha asfalto, não tinha transtorno, não tinha nada. Coisa lá, furou. Então, eu achei que isso ajudou bastante. Eu queria, né, até conversei um dia com o Fábio, perguntei se eu podia pôr esses papéis assim para vocês. Eu sei que vocês tudo até têm esses papéis que eu vou passar, mas como eu coloquei aqui, e eu grifei, só para vocês terem noção aqui, ó, eu pus aqui, depois o Jorge como relator, eu respondi da vereadora Evandro, deixa eu ver se tá, esse daqui foi uma outra ata aqui, que a vereadora Evandro, ela tinha pedido em 2011, ela tinha pedido, não tá, Vou chamar o Carlinhos. Fernando, vamos, deixa eu ver até aqui, você vai me completar uns 2, 3 lugares que eu pulei aqui, porque eu não queria perder seu raciocínio e fui digitando.
correto e dentro da normalidade. A vereadora Evanda Cinta, após muito tempo, tentou instalar uma comissão especial de inquérito e somente conseguiu agora. Acho estranho que a vereadora tenha obtido informações de desmembramento, como, por exemplo, lotes A46 e A47. Somente haviam essas informações no cartório e comigo, que era o proprietário, Na com ele, prefeitura. né? Na Com prefeitura. ele, né? Na prefeitura, no cartório e comigo. Porque Na prefeitura. E no cartório. de registro de imóveis. Com ele. No cartório, com ele, e na prefeitura. E nenhum de nós temos essas informações. Para a vereadora. Trouxe cópias de ITBI, foi 2, né? 2. Trouxe cópias de ITBIs, de lotes, um de 2002 e outro de 2010, que constam a avaliação da vereadora Evanda Cinta como servidora pública. Isso por parte da prefeitura. Vereadora Evanda Cinta como servidora pública. E pergunta por que não houve questionamento na época. Que a vereadora Evanda Cinta disse em seu depoimento que era de sua responsabilidade fazer a pavimentação da rua, mas tem aqui cópia de um ABITSE. ABITSE é tá, IT-C. Habite-C. que comprova que lá já existia asfalto quando fez o desmembramento. Acho que a vereadora não sabe a diferença entre desmembramento e loteamento. Isso foi bem explicado pelo engenheiro Geraldo da Estônia em seu depoimento, que quando é desmembramento não pode abrir novas vias. Citou outros casos em que não foi exigida a abertura de vias visando prolongamento. A própria Votorantim se negou a trocar uma área maior na época, o que demonstra que não tem intenção de dispor de novas áreas naquelas imediações. Citou o caso do loteamento Belvedere, que foi feito recentemente, e que na Rueli também não tem previsão de prolongamento de ruas. Teve um desgaste com essa situação devido às mentiras divulgadas, o que ocasionou muitos questionamentos de pessoas que compraram lotes provenientes do desmembramento e que ficaram preocupados, pois disseram a eles que iriam perder os lotes porque estavam irregulares. Também a vereadora falou no desmembramento da rua Bela Vista, também de sua propriedade, em que ela também questionou o processo falando em irregularidades. Foi falado no depoimento da engenheira Giane Malaguti. Essa de Bela Vista eu acho que tem que completar, eu não estou lembrada o que você... Não, eu só Ela disse falou do Bela Vista, É, que era sua propriedade, você falou que era sua propriedade, e que ela havia questionado falando de irregularidades. isso, e que lá também é igual ao Alcides Rodrigues, que não tem abertura de rua. Tinha asfalto. Já tinha, por ter toda a infraestrutura também. Ah, Rodrigo. Também a vereadora falou no desmembramento da rua Bela Vista, também de sua propriedade, em que ela questionou o processo falando em irregularidades. Lá também é o mesmo caso da rua Alcides Rodrigues, pois já tinha infraestrutura pronta e não tinha abertura de novas vias. Foi falado em depoimento da engenheira Giane Malaguti que o aproveitamento da rede existente dependia muito da topografia de cada lote.
Fizemos 630 metros de rede de esgoto, tirando somente terra dos passeios. Se tivéssemos que rasgar a rua, gastaríamos, aí eu parei, até botei o traço, porque Se nós tivéssemos que fazer os rasos, se desse para fazer a rede de esgoto ligando do desmembramento no existente, nós gastaríamos 756 metros de tubo, mais compactação, asfalto. se tivéssemos que fazer a rede de esgoto, abrindo as ruas, abrindo cortes na rua, Nós gastaríamos mais do que o que foi gasto, em torno de 756 metros de tubo. tudo foi gasto. Fora os campos que foram colocados também os passeios. Não, Ah, colocou os tubos, né? não. Se tivéssemos que fazer a rede de esgoto abrindo os cortes na rua, nós gastaríamos tudo. Não, nós gastaríamos mais tubos do que o que foi gasto no passeio. Fora. Cortes na rua, nós gastaríamos mais tubulação do que foi gasto, Além da da compactação. computação e asfalto, que praticamente perderia toda a rua, com 63 cortes, um pedaço de 700 e poucos metros. Fizemos 630 metros de rede de esgoto, tirando somente terra dos passeios. Se tivéssemos que fazer a rede de esgoto abrindo cortes na rua, nós gastaríamos mais tubulação do que foi gasto, além da compactação da terra e com a reposição de asfalto. Isso. Mas eu gostaria de deixar claro que não foi feito também as ligações porque por conta do desnível da rua. Não dava para jogar esgoto do desmembramento para o existente por questão de... Eu acho que a mesma coisa aqui embaixo. Quanto à rede de água, não, era de água. É esgoto. Tudo é esgoto. Fez a rede de esgoto no passeio e fez. Outra coisa, é sobre declinação, né? Que você estava falando, né? Isso. Da inclinação. Então, deixa eu já colocar aqui em cima. Optou por fazer um passeio por isso. A opção de fazer a rede de esgoto no passeio Foi por questão econômica e devido o desnível da rua não daria para jogar na rede de esgoto existente. Cobrado no valor, entendeu? Vou voltar aqui, eu vou no banheiro. visível da rua, não comportar. Não daria pelo desnível da rua, não daria para jogar o esgoto do lado do desmembramento para o esgoto existente, que ficaria do outro lado. Nada caiu. Não tinha nada aqui. A opção de fazer a rede de esgoto no passeio foi por questões econômicas e devido ao desnível da rua, que não daria para jogar o esgoto na rede existente. Isso. Quanto à rede de água, lembra que antes das obras, todos os moradores dos bairros sofriam com a bairros. Não, você está falando negócio da água. Mas, Tá os chocado. cortes no município. Ah, sim. Não, o que eu quis citar
que chamava, lembra que fez aquele corte na rua? Marial e Conciliel. Marial e a Conciliel. Isso, lembrando quando foi feito os cortes nas ruas pela Marial, que foi para poder trocar os encanamentos de água. Parcan. Marial é de limpeza. Marial era limpeza. Parcan. Não posso participar. Que quando foi feito os cortes nas ruas pela Parcan, para trocar os encanamentos de água, foi uma calamidade a cidade de Itaú. Citando como exemplo. Você falou alguma coisa de água Copasa também. Mas foi isso mesmo. Ah, tá. Que foi uma rede de água, né? Que estava Tirando, trocando. fazendo trocas. Então, usaram um cano flexível. Acho que era até barro de ferro, mas é isso? Era antigamente era. Quanto à rede de água, lembro? Não. Não tem nada a ver com isso aqui. Lembra que quando foram feitas as obras de troca de titulação pela Parcan, todas as ruas cortadas ficaram com emendas e irregulares? Atualmente, sempre a comissão. Só para lembrar. Eu falei aqui. Tá. Eu posso continuar aqui, depois vocês fazem as perguntas? Só que eu também achando que essa intenção da vereadora Evandro não passa de uma politicagem barata, estou trazendo aqui uma 37ª sessão ordinária do ano de março de 2012, onde o vereador Humberto Faria fez um comentário sobre o requerimento da vereadora Evandra Sintra, que pede cópia do memorial descritivo, projetos e membramento aprovado pela Prefeitura, pareceres técnicos, se houver, a RT, CREA, da greve de terra, em que originou os lotes situados à rua Alcides Rodrigues Souza, Fazenda Barra, neste município de Itaú de Minas. E diz que a vereadora está querendo se referir à rua onde ele possuía terrenos e fez uma negociação com a Cimento Itaú. No local houve um desmembramento, até porque já existia a infraestrutura. Quando foi feito o chacreamento, eles foram a Belo Horizonte legalizar. Ali era zona rural e pertence a CIA, a Companhia Itaú, que não tem interesse de negociar, porque tem um projeto para o local. E fiz um comentário. Isso são picuinhas que não o deixem chateado, já que para aprovar um projeto desse tem o cartório de registro e a prefeitura, e tudo foi aprovado. Aí tem a explicação dela, que também está na ata, eu vou deixar anexo aqui para comprovar. A vereadora Evandro cumprimentou a todos e falou sobre o seu requerimento, que pede cópias dos memoriais descritivos, projeto de desmembramento aprovado pela Prefeitura, parecer técnico se houver, e a RTs e CREAs da gleba urbana que originou os lotes situados à rua Alcides Rodrigues Souza, Fazenda Barra, neste município de Itaú de Minas. A vereadora disse que já havia apresentado na Prefeitura em 2011, mas até hoje não obteve resposta. Então, se o prefeito já tivesse respondido o que o vereador respondeu, ela não precisaria ter entrado com o pedido. Então, já em 2012, ela já tinha se dado por satisfeita, que as explicações dadas
já satisfez a ela. No entanto, ela não entrou com a CPI. Porque se ela tivesse entrado lá em 2012 também, eu era vereador, com certeza ajudaria a fazer essa aprovação dessa daqui. Não precisaria estar fazendo nenhuma. Agora, uma coisa que eu quero aqui deixar bem, que também eu tenho a cópia da ata aqui, e eu fiz questão de colocar aqui, porque é o seguinte, o Dr. Fábio, antes da audiência, ele alerta as testemunhas que, com o poder das leis, para as pessoas falarem a verdade. E eu quero citar aqui essa ata, onde a vereadora, ela mentiu, né? Nesse termo de audiência, Evandra Cindy, onde a comissão pergunta se ouviu falar se havia outros documentos e que eles sumiram. Salvo engano, foi o presidente Isaac, perguntou para a vereadora. A testemunha respondeu que não ouviu falar. Essa está aqui, o testemunho dela, eu anexei junto. Pelo contrário, sempre que procurava, o setor de engenharia os informava. Também grifei. Junto também tem a ata da 90ª, 39ª sessão ordinária, onde a vereadora pede a parte de um vereador para falar justamente do sumiço de dentro da engenharia, dos documentos referentes aos lotes. Uma hora fala que não ouviu falar, outra hora fala que do sumiço conforme a ata. Peço à comissão que apure as mentiras. Por quê? Porque eu pude observar aqui, senhores, que eu tinha colocado que, como o advogado da comissão, no início de cada depoimento, pede na obrigação de só dizer a verdade, ou por ser vereadora ela podia mentir? Acredito que não. A ata onde a vereadora falou sobre o sumiço dos documentos e arrombamento foi em data de 12/8/2014. Foi quando ela falou aqui na Câmara Municipal. E o seu depoimento na SEI foi em 25/8. Apenas 13 dias dela ter falado aqui na Câmara, para o depoimento dela aqui na comissão, ela mentiu outra vez. Ela falou que não tinha conhecimento. É um absurdo. Eu acho que isso precisa, até por questão de decoro, uma vereadora vir aqui e tentar mentir, para tentar prejudicar a comissão. Porque isso sim induz a erro. Porque depois de você estar com todos os documentos aqui e ela falar que não tinha, depois fala que ela não tinha ouvido falar, depois fala que não, que estava lá mesmo, que uma série de coisas que ela tem falado aqui que está deixando muita dúvida. Então eu gostaria, se vocês o que quiserem perguntar, depois eu vou deixar aqui, eu pedi desculpas, porque eu tive que deixar aqui em caneta mesmo, aí o Dr. Fábio falou que não teria problema, só para vocês aproveitarem, mas podem ficar à vontade de fazer as perguntas. Deixa eu assinar aqui. Que dia foi a sessão? 20? 12? 12 de agosto? Ela falou em 12/8/2014. E o seu depoimento na comissão foi em 25/8/2014. Eu vou só deixar fixado aí nas minhas palavras. Eu vou citar aqui essa lei que eu falei, que é o número 9, de 18 de março de 89, do parcelamento solo. Diz o seguinte: o
o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Desmembramento, considera-se desmembramento a subdivisão de área que seja aproveitar o serviço viário existente, o sistema viário existente, e não se abrem novas vias ou logradouros públicos, mas nem se prolonguem ou modifiquem os existentes. Quer dizer que ali eu não poderia abrir, mesmo se eu quisesse para ser desmembramento, eu não poderia abrir ruas, mesmo eu querendo, não podia, porque aí caracterizava loteamento, que aí considera-se loteamento a subdivisão de gleba dos lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos, prolongamento, modificação, ampliação das vias existentes. Então isso aí já é loteamento. Então eu queria deixar isso também registrado. Você vai anexar cópia? Está aqui. Tá, preciso transcrever isso. Não, eu vou deixar aqui. Só com a lei do Pará. Não tá cópia da lei, você tem aí? Lei número 09, de 18 de março de 1989. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 89? 89. Artigo 39, parágrafo. Peraí. Artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo. 2º. Pegar ali em cima, nós falamos aqui, ó. Fizemos 630 metros de rede de esgoto, tirando somente terra dos passeios. Se tivéssemos que fazer a rede de esgoto abrindo cortes na rua, nós gastaríamos mais tubulação do que foi gasto, além da compactação da terra e com a reposição de asfalto, fora os canos que foram colocados também nos passeios. A opção de fazer a rede de esgoto no passeio foi por questões econômicas e devido ao desnível da rua, e não daria para jogar o esgoto na rede existente. Lembra que, quando foram feitas as obras de troca da tubulação pela Parcam, todas as ruas cortadas ficaram com emendas mal feitas e irregulares. Também acho que as intenções da vereadora são politicagem barata. Pede que se anexe aos autos cópia da ata em que a vereadora Evanda Sintra cobrava da prefeitura cópia de documentação da Fazenda Barra. Cópia dos atos, cópia da ata da sessão. Vou falar aqui.
6 de março de 2012. Que número que ela é? 837. Cópia da 837, ata da sessão da Câmara realizada em 6 de março de 2012, em que a vereadora Rodacita cobrava da Prefeitura cópias de documentação da Fazenda Barra, que após ouvir as explicações do então vereador Bernardo Faria sobre o processo de desmembramento, disse que se o prefeito tivesse respondido o seu requerimento feito na Prefeitura, não teria necessidade de pedir essa documentação. Isso. Pediu também ao depoente que fosse anexado cópia de ato da sessão da Câmara do dia 12 de agosto de 2014, em que a vereadora falou em sumiço de documentos e armário arrombado na Prefeitura. Mas, quando foi depor no dia 25 de agosto de 2014, a vereadora negou que soubesse de sumiço de documentos, ou seja, ela mentiu em algum lugar, ou na audiência da SEI ou na sessão da Câmara. Pediu que fossem anexadas aos autos cópias da Lei Municipal número 9, de 18 de março de 89, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano, onde cita o artigo 3º, parágrafo 2º, que traz as definições de loteamento e desmembramento. Certo? Só corrigindo agora, assim, ó. Bom, que gasto você teve e que gasto fez no desmembramento? Bom, o gasto que eu tive foi com fazer toda a estocagem, né, porque ali nessa parte que eu fiz o desmembramento era cheio de eucalipto. Então a companhia cortou os eucaliptos aproveitando, mas ficou a destoca por minha conta. Então eu tive que contratar um trator de esteiro do seu Ângelo, não sei o sobrenome, mas o Ângelo mora lá do lado da escola Monsenhor Hermeto, não, escola lá em cima, perto do terreiro que faz bloco das obras sociais. Ele mora ali naquela rua ali, salvo engano, Mato Paulino. Ele que fez para mim a estoca. Esse custo foi bastante elevado, porque a hora de trator é caro. E tive que pagar toda a documentação de viagens para mim fazer essa descaracterização de zona rural para a zona urbana. Eu e a Companhia Cimento. Ia também, né, pessoas representando a Companhia Cimento nesse processo. Belo Horizonte? É. Depoente, a comissão perguntou ao depoente quais os gastos que ele teve com o desmembramento e quais os gastos que a prefeitura teve, perguntou ele, gente. Que gasto ele teve e que gasto fez no desmembramento? Eu só, né? A prefeitura. Prefeitura não? Vou fazer a próxima. Ah, desculpa, não, deixa eu checar. Então, vou só contar uma pergunta. Pode Peraí. fazer. A comissão perguntou ao depoente quais os gastos que o depoente teve com o desmembramento e quais os gastos da prefeitura. O depoente respondeu que teve de fazer o estoque das árvores cortadas pelo Votorantim e custeou todas as despesas decorrentes das viagens a Belo Horizonte para fazer a alteração de área que era rural para a área urbana.
gastos a prefeitura teve ou que ela arcou com o desmembramento? Com o desmembramento ela não arcou com nada. Até porque toda ligação de rede de esgoto, quando é solicitada pelo proprietário do imóvel, o proprietário paga uma taxa para fazer isso. Então, subentende que quando o proprietário do imóvel vem fazer o requerimento aqui e pagar, para a administração subentende que ele está pagando essa taxa para fazer essa ligação. E que após essa rede de esgoto ter sido feita no passeio, a prefeitura, muito pelo contrário, ela não teve lucro, ela não teve que rasgar as ruas para poder fazer. Mesmo o mesmo valor que o proprietário ia pedir para ligar o esgoto e teria que rasgar o asfalto, ele pagou o mesmo valor para ligar no passeio sem ter custo nenhum para a prefeitura. Com o desmembramento, a prefeitura não arcou com nada, pois cada proprietário pagou a taxa para fazer a sua ligação até a rede de esgoto no passeio. Inclusive, pagou o mesmo valor que seria cobrado se tivesse que cortar a rua e repor o asfalto. E mesmo o Inacim falando que na época ele pegou os tubos no depósito e foi colocado ali no local, e na oitiva do prefeito Norival, ele falando que o gasto a prefeitura arcou ali, a prefeitura não teve nenhum prejuízo com isso? Não teve, porque a prefeitura teria que fazer esse mesmo gasto até numa proporção maior, porque a prefeitura fez essa população no passeio, uma vez que todo proprietário dos 63 lotes, a prefeitura é que tem que fazer, não é por conta de nenhum proprietário, não. É a prefeitura que põe e compra toda a tubulação para ligar no esgoto. A pessoa só paga aquela taxa. E a prefeitura arca com todos os, inclusive com máquina, asfalto, tudo que é gasto. Essa tubulação é comprada pela prefeitura mesmo, independente de ser o desmembramento meu ou qualquer outro. Hoje, se fizer uma casa em qualquer situação aqui de Itaú, é a prefeitura que compra os canos, né, e o que for gastar de peça, e a pessoa só paga a taxa. E, Angelita, para você completar aí, que esse procedimento continua até os dias de hoje. Então não foi só lá em 2002, 2003, não. Até hoje é da mesma forma. Qualquer cidadão que vai pedir uma rede de esgoto, hoje ele paga a taxa e todo o gasto para aquela ligação é feito pela prefeitura. É uma obra pública. É uma obra pública.
qualquer forma, como é feito até os dias de hoje. Qualquer cidadão que requer ligação de seu lote na rede do esgoto tem que pagar uma taxa para que a prefeitura faça a ligação. Isso. Além da estoca, você não teria mais nenhum gasto com desmembramento? Além da estoca, da documentação de... O que eu tive vai fazer, né? Tem serviço, tem que pagar aí serviço mensal, de limpeza. E caro mesmo é o projeto para fazer o desmembramento e a aprovação dele no cartório de registro. Porque você analisa registrar 63 lotes, foi bem caro. A comissão perguntou quais outros gastos ele teve com o desmembramento. O depoente respondeu que teve despesas com a elaboração do projeto e com os registros dos lotes no cartório, que ficou bem caro. Você acha que houve algum erro nessas aprovações desse desmembramento A46 e A47? Nenhum. Por quê? Porque seguiu exatamente o que manda a lei de parcelamento de solo. Você acha que houve algum erro nessas aprovações do desmembramento A46 e A47? Por que você acha, por exemplo, essa CPI já deveria ter acontecido há muito tempo atrás? Por que você acha que somente agora foi levantado ela? Uma perguntinha bem oportuna. Eu acho que é simplesmente uma politicagem. Eu acredito que a vereadora, se ela tentou anteriormente fazer uma CPI, provavelmente ela não deve ter tido subsídios para poder fazer, porque precisa de dados e então provavelmente não deve ter conseguido. Mas eu acredito, como diversas pessoas que a gente conversa acreditam também, que na realidade ela quis, neste momento da CPI, tentar denegrir a imagem do senhor Norival Francisco Junino, que está sendo julgado, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral. E numa possibilidade de ter nova eleição, o que ela tentou realmente foi querer desmoralizá-lo perante a população, uma coisa que querendo fazer com que o pessoal entendesse que o Norival estava numa CPI, que o Norival tinha feito coisas erradas. No qual acredito eu que todos os documentos comprobatórios e todas as testemunhas arroladas pela comissão deu-se o parecer totalmente contrário do que ela falou. E de uma certa forma, ela tinha conhecimento de não poder fazer parte dessa comissão. Ela sabia que ela ia conseguir as pessoas, mas que nenhuma delas, porque eu ouvi ela dizer, não, eu não vou fazer parte, quem vai fazer parte é os outros, eles aqui vão se virar para lá.
na minha opinião, para tentar, né, deixar vocês em qualquer situação, porque se você, até parabenizo o Jorge pela declaração que ele deu no jornal, não impede, já contei para vocês aqui, não é? Quer dizer que por conta do meu prefeito ser do meu lado, eu não posso investigar, ou se ele for investigar, eu vou dissolver. Não, nós fizemos uma comissão aqui, quero citar como exemplo, aonde teve uma comissão especial de inquérito, onde o nosso prefeito Jorge Lopes de Moraes e o chefe de gabinete Donizete foi condenado pela CPI, no qual eu era relator, e o vice-prefeito também foi condenado numa mesma comissão que foi paralelamente ocorrido na época, e independente de ser lá, foi formada a comissão, vamos investigar, assim como os senhores. Eu acho que vocês, né, estão cumprindo aí com o dever dos vereadores, mas eu acho que nada mais do que politicagem. Até porque, comprovado, ficou na fala da vereadora, em ata, que depois de eu ter dado a explicação, veja bem, depois de eu ter dado a explicação lá em 2012, ela se deu por satisfeita e não quis mais mexer. Por que o Zé Roberto, que foi o vereador Jorge, que perguntou para ele? Ele falou, se tivesse alguma dúvida, por que não fez lá atrás? O pai dela foi vice-prefeito, o pai dela foi chefe de gabinete. Todo esse período, o pai dela era funcionário público. Ou será que naquele período estava tudo certo? Agora, só na probabilidade do prefeito ser cassado e ter novas eleições, vamos atingir. Porque na época eles eram companheiros do Norival, talvez, era por isso que não quis mexer, não sei. Mas agora, pelos comentários, é que ela queria apenas desmoralizar o Norival e a mim. Que de uma certa forma, com o meu nome no rádio, com o meu nome no jornal, eu fui sim desmoralizado. Então, deixei claro aqui que várias pessoas que me compraram o voto vieram questionar comigo a respeito da legalidade ou não, se eu estava fazendo sem autorização da prefeitura, e eu tive que explicar tudo. Não tem jeito de você passar uma escritura, e veja vocês, gente, é tão claro, é tão nítido, porque 63 lotes, passada a escritura, eu acredito que mais de 55 lotes já passou a escritura. Todos esses lotes passaram pela prefeitura, e todos esses lotes passaram pelo setor de SEAT, para ter avaliação. Se não estava aprovado na prefeitura, aonde que eles iam pegar para poder fazer isso? Se não estava registrado no cartório de registro, como que a pessoa seria dono? Várias pessoas financiaram. Então, não tem justificativa. A verdade é essa, não tem justificativa a não ser politicagem.
6 foram feitas nessa casa e participou dessas 6. E lembra que uma delas condenou o pai da vereadora. Que ela pediu essas 6 sabendo... Condenou, teve uma outra comissão, no qual foi condenado o prefeito e o vice-prefeito. Tá. Outras 2 6 foram feitas nessa casa e participou dessas 6. E lembra que uma delas condenou o pai. Que ela pediu essas 6 sabendo que não iria fazer parte dela, deixando que os outros vereadores fizessem o trabalho. Lembra que a vereadora, como servidor do SIAT, sabia que os lotes desmembrados estavam irregulares, mas o que se noticiou foi o contrário, o que deixou muitas famílias preocupadas. Você poderia, Uber, nos dizer, na sua opinião, quais os prejuízos causados para o município e se existe algum prejuízo futuro com esse desmembramento? Quero falar que não são perguntas frequentes, quais? Você nos dizer, na sua opinião, quais os prejuízos causados para o município e se existe algum prejuízo futuro neste desmembramento? Bom, eu acredito, né, você está perguntando a minha opinião, eu acredito que poucas pessoas aqui em Itaú teve a oportunidade e a coragem de trazer benefício para a nossa cidade. Assim como esse desmembramento. São mais 63 casas, são mais 63 famílias ou mais famílias trabalhando, mais IPTU para a prefeitura, mais imposto para a municipalidade. E a cidade ficou bonita, ficou com mais casas e também com a mesma possibilidade, como eu já disse, de outras áreas, se um dia queira Deus que a companhia dispõe daquela área, Itaú crescer assim pro lado de lá, lá tem um campo de aviação, lá embaixo tem um poço azul que beira o rio, tá tranquilo para poder fazer essa continuidade. Então eu acredito que assim, que a administração, que a cidade só ganhou com esse desmembramento, não perdeu nada, muito pelo contrário, só ganhou.
literalmente, um dia, Votorantim disponha de novas áreas para que a cidade possa crescer para aqueles lados, pois ali tem o aeroporto e lá mais para baixo tem o Poço Azul. Está sendo desapropriado um lote naquele local, pela Prefeitura Municipal de Todiminas. O senhor está a par do assunto? O lote é seu? Qual é o valor? E por que você não fez a doação deste lote à Prefeitura? Se ele tem conhecimento, a prefeitura falar de alguma desapropriação do lote proveniente do desmatamento. O lote é seu? Qual é o valor que está sendo negociado? E por que você não fez a doação deste lote? Vamos responder assim, como foi três. Primeiro, assim, só para. Está sendo desapropriado um lote naquele local, pela Prefeitura Municipal de Todiminas. Tem conhecimento disso? Tem conhecimento que está tendo um processo. O lote é seu? Isso eu gostaria de dar uma explicação, porque eu não tenho como ficar. Na verdade, aquele lote já não é meu já faz algum tempo. Mas como esse lote está calcionado no Banco do Brasil por um empréstimo que eu fiz, para a pessoa que eu vendi, já foi com a condição de eu só passar a escritura após terminar o calcionamento dele no banco. Então, na realidade, eu vou ter que passar a escritura, então, mas o lote já é de uma outra pessoa, já está vendido. Assim como, quero deixar aqui claro, bem registrado, como o vereador Giovanni também tem um lote comigo que está sem escritura. Não deu ainda para me passar a escritura, porque ainda não foi liberado. Agora, quer mais qualquer outro? Já Qual o valor? Pois é, o valor, a gente não opina sobre o valor, né? O valor é formado, é constituído uma comissão para avaliar aquele terreno. Então, essa comissão é que vai analisar e falar quanto que vale o terreno, né? Através de informações aí de corretores, de financiamentos, de preço, realmente, preço comercial dele. Então, a gente não participa, nem negocia com a comissão e nem com a administração. Porque o senhor não fez a doação deste lote para isso? Eu gostaria de... É uma pergunta que eu até vou pegar aqui a fala da servidora, na época engenheira, que diz o seguinte: por que eu não doei um terreno para a prefeitura? Porque eu não tenho condição de doar um terreno para a municipalidade. Um terreno, eu, por exemplo, eu não consegui doar nenhum terreno nem para os meus filhos. Eu não vou fazer uma doação de um terreno para a municipalidade. A
minha situação ainda é de médio, pobre, médio, trabalho, né? Mas ainda não tive essa condição de fazer uma doação para a municipalidade. E eu gostaria de deixar claro, e eu fiz essa pergunta, está aqui no testemunho da Giana, porque é o seguinte, quando a prefeitura ela fez o Novo Horizonte, ela pegou toda a água daquele Novo Horizonte e ela jogou, não naquele lote, ela jogou naquela região, porque ali era só eucalipto. E mais, ela jogou por ficar muito mais barato do que ter que fazer essa rede de água até lá no asfalto. Por isso que eles não fizeram, eles jogaram ali. Só que como ali era só mato, eles não tinham noção. Porque teve alguém que perguntou por que lá acabou ocupando 2 lotes. É porque eles não tinham noção aonde que seriam os lotes. Porque se eles soubessem que um dia ia desmembrar, provavelmente eles pegariam uma faixa, né? E colocariam num lote só. E eu também perguntei, porque ali não é uma área de servidão. A Companhia Cimento, pelo que vocês conhecem, a Companhia Cimento não me daria em pagamento uma coisa que ela já tinha dado para a prefeitura. No entanto, ela me passou a gleba de terra lá do início do campo ali, até lá em cima do tratamento da água, sem nenhuma interrupção, né? Então, acredito eu que quando foi feito o Novo Horizonte, que foi na época do Dr. Francisco, também não tem culpa nenhuma, a Giane, nem os outros prefeitos, porque como que eles iam traçar essa rede de água? Nem como disse o Norival, eu não sabia, o Norival não sabia. Só que aí quando eu fui vender aqueles terrenos, é que chegou que na Engenharia Avó, aqui passa uma galeria de água. Eu falei, então eu preciso que tampa ela, porque eu preciso vender. Eu estou estudando meus filhos, eu preciso de vender para me fazer dinheiro. Ela falou, mas por enquanto não pode, porque se tirar aquela dali, a água toda do bairro, não ia sair tudo para a rua abaixo. Então, né, não tinha como. E eu venho segurando, aí depois veio essa venda para esse moço, não quero citar o nome, depois, se vocês quiserem, vocês podem até ver, saber da pessoa. Só que eles não tiveram culpa. Ali era eucalipto, eles foram jogando, né? Agora, me deixou assim, eu gostaria, para vocês mesmo da comissão, para vocês verem tanto que existe assim, uma certa maldade na coisa, porque vejam vocês, em 2000, a vereadora Evandra, aqui no seu depoimento, ela disse o seguinte, que ela fez agora de instalar a CPI, porque viu a possibilidade, por isso que ela fez a CPI, porque ela viu a possibilidade da desapropriação. Agora eu pergunto para vocês, o requerimento dela é de 2011, 2012, ela já queria saber a respeito do desmembramento. Então, não é por conta da desapropriação, não. Ela quer realmente fazer a CPI, é aquilo que eu disse, é para tentar prejudicar o Norival e para eu, de uma certa forma, me colocar na mídia de uma forma negativa. Porque lá os requerimentos dela de 2011, 2012 era referente a isso. Era referente sobre o desmembramento. Então, ela, de uma certa forma, sabendo que não seria ela, os participantes da comissão, tentou fazer isso. Mas ela deixou bastante claro aqui que foi por conta dessa desapropriação. E falo novamente, não sei o valor, quanto que vai ser o valor a ser pago. Isso, de uma certa forma, eu tenho que ficar sabendo, porque eu que vou passar a escritura, mas eu tenho que falar para a pessoa, olha, a prefeitura avaliou lá em X, porque eu sei por quanto que eu vendi. Agora, quanto que a prefeitura vai pagar, eu não sei, entendeu? Então, é meio que complicadinho, mas eu não quero envolver a pessoa compradora, como eu disse, eu tenho outras pessoas, como o vereador Giovanni aqui, eu devo um terreno para ele, não passei a escritura ainda por falta de condição. E tem outros terrenos também, está fácil de verificar, que esteve caucionado pelo banco por esse empréstimo, eram 6 terrenos que estavam caucionados. Eu já vendi, 3 eu consegui tirar, e esses outros 3
venceu o mês passado, mas esse último eu não consegui pagar ainda. Mas já tem terreno ali, por exemplo, que do Rogério Macedo, ele também tem 2 terrenos comigo lá, que estava calcionado e eu vendi nessa condição. Só que após quer dizer, se fosse esse terreno que fosse do Rogério, também ia ser a mesma coisa, era dele, mas eu teria que passar a escritura. E a condição, Jorge, dessa pergunta, eu realmente eu não tenho condição nenhuma de doar para o município. Assim, a minha situação é uma situação ainda custosa, muito cheia de... Estou estudando filhos, ainda tenho uma pequena, não consegui nem doar, nem outro meus meninos, sabe? Só pagando. É aquilo que eu disse agora há pouco. Um aperto. Só Deus sabe do sufoco. E eu também completando aí, eu peguei aqui a coisa da Giana, que foi feita uma pergunta para ela. Perguntou para ela, só para vocês, tem que a gente às vezes não pega essas coisas, perguntou se havia perspectiva de algum tipo de projeto de desmembramento no futuro. A testemunha respondeu que não, pois havia apenas uma gleba de propriedade da Votorantim e a galeria acompanhava o traçado da rua João Luzina. Esse tipo de obra deve ser feito em áreas de uso comum e geralmente o que for mais viável economicamente. Quer dizer que essa coisa que é uma técnica, uma engenheira que está dizendo isso. Veja vocês, se a prefeitura tiver que fazer um raso lá dessa parte até lá hoje para ligar, passar debaixo do asfalto da BR e vir fazer essa ligação aqui no Córrego do Ferro, eu tenho certeza que vai ser 20 vezes o valor de uma desapropriação. Então, assim, quanto a isso, e também fala que está desapropriando para uma abertura de rua. Eu não vi até hoje ninguém falar aqui para abertura de rua. Eu sei que é para acertar essa galeria que passa ali. Quer dizer, vejam vocês, se houver essa desapropriação, o município vai estar ganhando. Por quê? Se ele fizer, além de gastar muito mais de fazer essa abertura na rua, Jorge, ela vai deixar de ter um imóvel. Ela fazendo a desapropriação, ela vai gastar muito menos e tem um terreno, que amanhã poderá ser feito um prédio, uma doação para uma associação de bairro, alguma coisa. A prefeitura está adquirindo um imóvel. Ela não vai simplesmente gastar para abrir a rua. Ela está, de uma certa forma, adquirindo um bem. Se ela abrir essa rua, além dela gastar muito mais, ela não vai ter bem nenhum a mais do que o que está acontecendo, né? O destino é a abertura de rua, né? Porque não pode passar na galeria por baixo. Você não pode construir em cima de uma galeria. Não pode? Não. Não, até poder pode, mas na realidade, essa galeria lá, pelo que eu tenho de conhecimento, acho que ela mede 1 metro de largura. Então, eu acredito num terreno que tem 14 metros de frente, o que a prefeitura deve fazer, se eu fosse o técnico, já que vai ter que tirar, porque ela está ocupando 2 terrenos, a prefeitura deve jogar ela o mais perto da beirada possível. Por quê? Porque aí ela passa essa manilha de 1 metro e ainda fica com 12, 13 metros de abertura que possa construir qualquer coisa, né? Porque aí ela já não vai no sentido transversal, ela vai na vertical. Bom, resposta. Não tinha condições de doar terrenos para a municipalidade, pois tem uma renda média e nem para os seus filhos ainda não doou lotes.
pois ela soube da possibilidade dessa desapropriação, resolveu pedir essa investigação. E sua intenção foi de desgastar o prefeito e também de colocá-lo na mídia. Disse ainda que está em situação financeira instável e que ainda estuda seus filhos, por isso não pode doar lotes para ninguém. Acredito que se fizer essa desapropriação, fará economia para a prefeitura, para regularizar a situação da galeria de água e ainda o terreno deverá ser futuramente usado para construir algum prédio público. Aí coloca isso. Queria que você afirmasse bastante que economicamente ou financeiramente para a prefeitura é um custo muito mais baixo, independente do valor que poderá ser desapropriado, do que abrir essa rua inteira, a Rua Alcides Rodrigues, para poder passar esse negócio até a canalização, né? É isso que eu ia falar. Será uma economia para a prefeitura, pois irá regularizar a situação da galeria sem ter que abrir Toda a rua. da rua. Para pegar a água pluvial do Novo Horizonte e Maria Barreira. Aquela rua ali ficou estranha, o Maria Barreira, é velho já, né? Maria Barreira é antigo. E só tem uma boca de luva ali perto do Zetinho. Pra você ver essa água, é por isso que quando chove, mas é que vira aquela lagoa ali, porque não tem onde a água sair, né? Agora com essa coisa que o Norival está fazendo ali, nessa rua ali perto de você ali, que vai para o mar, então tá vendo com os tubulão. Então na realidade ele vai ter que ligar lá para jogar isso no polo. De uma certa forma é bom, para lavar também os corpos, tá sempre limpo. Acredito que se ocorrer essa desapropriação, será uma economia para a prefeitura, pois irá regularizar a situação da galeria de água sem ter que abrir toda a extensão da rua para levar as águas dos bairros Maria Barreira e Novo Horizonte até as mediações do trevo, aí está embaixo. Até atravessando, tem que atravessar perto, porque se Da rodovia. E ainda o terreno deverá ser usado futuramente para construir algum prédio público. Eu só queria perguntar ao vereador aqui, o quarto mandato vereador e o quarto mandato presidente da Câmara. Se o prefeito não tivesse mandado algo embora da prefeitura, se estava acontecendo essa CPI aqui na Câmara. com certeza não. Isso é mesmo, é perseguição política. Perseguição política. Até respondendo essa pergunta, para vocês sentirem, eu me coloco à disposição, eu sei que a finalização desse processo, eu sei que vai chegar até o Ministério Público. Se tivesse qualquer tipo de problema, o Ministério Público, ele seria a pessoa, a instituição mais rápida para poder fazer uma denúncia nesse sentido. O Ministério Público ia verificar se houve ou não. Na verdade é para ficar mesmo na mídia, falando, toda semana sai em jornal, isso, CPI, né? E eu quero aqui, diante de vocês, mostrar a minha solidariedade com vocês, vereadores, porque eu sei que vocês trabalham de uma certa forma séria, porque tem várias pessoas, ou algumas pessoas, não vou falar várias, que tecem comentários a respeito, não sei porquê, parece que são anti-vereadores, eles não gostam de vereador, tudo que o vereador vai fazer, será
vereador Evandro não é do mesmo jeito dos outros, porque a crítica vem de uma pessoa que nunca viu a palha para fazer nada. Mas saber criticar achando que isso aconteceu comigo quando eu era vereador, mas nunca mexeu com a minha posição de ser um cara coerente, sabe? Me deixa assim, eu fico chateado quando eu vejo alguns comentários para tentar denegrir a imagem, mas vindo de quem está vindo, eu acho que vocês, hoje vereadores aqui, estão muito acima desses comentários maldosos. Perguntou depoente que, em sua opinião, dessa ceia estaria acontecendo se o prefeito não tivesse dispensado da prefeitura o senhor Álvaro Galdério. O depoente disse que acredita que essa ceia não existiria. Diz que foi vereador por muitos anos e que muitos não conhecem o trabalho dos vereadores,
não sabem fazer nada e ficam criticando o trabalho da Câmara, que sempre buscou ser coerente e sabe que o resultado dessa SEI será enviado ao Ministério Público, que geralmente é o primeiro a se manifestar se houvesse alguma regularidade. Mais? Agora o senhor acha que esse desmembramento preencheu os requisitos legais? Totalmente. Pode completar totalmente conforme a lei de parcelamento só. Salvar o macho, se eu tivesse meio para vencer. Ô, velho. Quando não é desse, Por isso vai demorar pra cá. Então deu sim totalmente. Obedeceu a lei. Isso, obedecendo a lei de parcelamento só. em algum momento, o senhor acha que o município foi prejudicado nesse desmembramento? Não, em nenhum momento foi prejudicado. Teve prejuízo, né? Foi prejudicado. Foi prejudicado. Não, né? Em nenhum momento nenhum. De quem foi a decisão de fazer a obra na calçada? Observando este custo, esse benefício, custo baixo, benefício. Verificando o conhecimento do INACI, eu estou entendendo aqui e dando uma lida. Ele mostrou, ele falou, não tem como jogar para o outro lado. Então o que teria que fazer? Teria que tirar a queda existente, abaixar ela toda, para poder dar a queda para cá. Aí, verificando, não tem condição, né? Falou tanto comigo quanto com o Norival, e o Norival muito pautado pela economia e tudo, falou, não, o jeito não vai fazer isso nunca. E aí foram feitos, eu até gostaria
inteligente, vocês deixaram, foi o chuchu, ó, fico bem à vontade, para que é tudo amigo e tudo, mas não falou nada mais do que a verdade. Até eu gostaria até de consertar uma coisinha que ele não lembrou, perguntou, não sei se foi para ele ou para o outro, um deles respondeu, perguntou se eu não ia na obra. Eu passava muito raramente lá, até porque, pela situação do Inacim, ele entendia daquilo. Às vezes a gente passava para verificar se estava trabalhando, essas coisas assim. Mas foi por questão de economia mesmo, sabe? Que foi feita essa. Eu passei, né? Na época eu passei do prefeito. Tinha essas duas alternativas. Tirar a rede existente e abaixar ela para baixo e depois fazer os cortes, ficaria ainda mais caro. Ou fazer essa. E eu gostaria de também frisar aqui que todos os engenheiros que perto da gente são pessoas entendidas, né? A gente é bem leigo nessa situação. Salvo engano, aqui não teve nenhum que disse que a rede de esgoto no passeio ficaria mais caro. Todos falam que ela ficou mais barata. Então, quer dizer, não é que eu estou dizendo, vocês não. Eles são os responsáveis tecnicamente pelo projeto. Inacim, que tinha muita experiência com o assunto. E o prefeito escutou e falou que realmente seria melhor o passeio. O Inacim disse em depoimento que ele acompanhava a obra, que realmente, muito raramente, passava por lá. Que a obra foi feita primeiramente por causa da economia. Foi o senhor ou o prefeito que tomou a decisão da obra? O senhor era secretário, né? Era uma parte, né? Em 2001 e 2001 a 2002. 2003 já foi o Zé Roberto, salvo engano, foi a própria Giana. Mas, logicamente, nenhum secretário ele toma a decisão sozinho sem consultar o prefeito, né? Então, quando nós chegamos a essa conclusão, logicamente nós levamos para o prefeito e perguntamos. Tivesse o conhecimento, ele toma a decisão sozinho. Tem que saber se realmente, se o prefeito fica mais satisfeito daquela forma, a gente faz ou... Eu queria aproveitar essa pergunta do Chuchu. Quando pergunta, teve essa pergunta, não sei se teve ou eu ia fazer para Evandro, salvo engano, quando fala, por exemplo, vamos pegar, hoje vocês são vereadores, mas se vocês têm uma gleba de terra e quer fazer um desmembramento ou loteamento, não existe lei nenhuma que proíba você, como cidadão e proprietário daquele imóvel, de fazer isso. Porque ela também questionou que eu deveria, como eu era secretário, eu não podia fazer isso.
Não é eu que aprovo, eu sou apenas o dono. Quem aprova é a prefeitura, não é o secretário de obras que aprova, é a engenharia e passa para o prefeito. Então, eu fico vendo assim, querer especular, porque eu era dono, não, eu era dono da gleba de terra e eu ia perder 16 lotes, daria, né, um mundo de coisa. Então, ou eu era da parte de baixo, eu não lembro, a parte que eu era secretário. Mas só foi feito conforme a lei determina, nada mais. Agora, que eu acho que foi só por politicagem, isso eu tenho certeza. Isso aí, assim, complementando, eu acho que a intenção foi só para achar que ia ter outra eleição e vou entrar com essa CPI para ver se desgasta o candidato, o prefeito. Então, o objetivo só foi esse. Até porque eu mostrei para vocês aí documentos de 2002, 2006, 2010, que a própria Evandra era quem fazia a avaliação dos terrenos. Será que naquela época estava tudo certo? Ou será que é porque eles trabalhavam na prefeitura? Porque nessa época, né, tanto o Ronildo quanto o Álvares, o pessoal todo trabalhava na prefeitura. Então, às vezes, nessa condição, não quis. Não queria mexer. Agora, depois, perdeu aí a boca e o trem fica mais complicado. Bem, presidente, eu queria que, lembrando uma resposta da Giane, que foi perguntado para ela qual o procedimento para uma abertura de rua ou prolongamento em terreno particular. A testemunha respondeu que é apenas através da desapropriação. Então, se a prefeitura achar que tem que passar por ali, ela vai ter que desapropriar, não tem outro método, a não ser rasgar a rua inteira. Parar um pouco.